Boa Boa noite, Levi. noite. Boa Boa noite, noite a Levi. todos. Mais uma vez aqui para estudarmos o livro Justiça Divina. Vamos iniciar então o nosso encontro. A Clara vai nos ajudar então com a nossa prece inicial. Então vamos fechar nossos olhos, entregar nossos pensamentos, nossas emoções ao nosso querido Mestre e Irmão Jesus. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que temos de aqui estarmos juntos, para novamente podermos aprender um pouco mais, Senhor, dos Teus ensinamentos, desse Evangelho maravilhoso, dessas mensagens que nos ajudam a caminhar, a enfrentar as dificuldades, os desafios da vida diária. Pedimos, Senhor, que nos acompanhe para que possamos assimilar verdadeiramente em nossos corações tudo que aqui for dito por nossa irmã, tudo que foi pesquisado por ela, que nós possamos aprender profundamente em nossos corações todos esses ensinamentos para que possamos, na medida do possível, quando surgir as oportunidades, podermos colocar em prática. Não perdermos mais tempo, Senhor, em só ouvir, mas também agir. Que a Tua luz permaneça conosco nessa noite, ilumine os lares de todos esses nossos amores, todos os que amamos, todos aqueles que se encontram em nosso pensamento, nossos irmãos desencarnados que já estão na pátria verdadeira, na vida verdadeira e que aguardam por nós. Que a Tua luz os ilumine e ilumine a todos nós e a todos aqueles que não estão agora aqui conosco, mas que com certeza mais tarde estarão. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Clara. Hoje nós temos uma página muito bonita. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Isso. Então, a nossa página hoje tem como título No Grande Adeus. É o capítulo 70 do livro Justiça Divina. A reunião pública da Comunhão Espírita Cristã, realizada em Uberaba no dia 20 de novembro de 1961. Essa página nos retrata ao livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, no capítulo 1. Essa segunda parte do livro Céu e Inferno é uma parte muito bonita, porque ela vai colocar, ela tem até como título exemplos, comunicações dos nossos irmãos que já se foram, né, se estão em outra dimensão, e é muito interessante porque tem comunicação daqueles espíritos felizes, daqueles espíritos sofredores, daqueles espíritos que sofreram mais e outros que sofreram menos no momento do desencarne. A gente atenta aqui para o título, que veja, não é o grande adeus, mas é no grande adeus. Então, nós estamos falando de um momento específico, que é o momento da passagem, o momento em que a alma se desprende do corpo. E então isso, né, que se refere a essa segunda parte do Céu e Inferno, que depois nós vamos ver melhor. E é interessante que Kardec ele começa essa segunda parte, começa esse capítulo sobre a passagem dizendo o seguinte, que a confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem. Por quê? Nesse momento da passagem, por mais que a gente saiba que existe uma vida futura, por mais que a gente crê nisso, por mais que a gente estude e tenha certeza dessa continuidade de que não morremos jamais, que o espírito vive eternamente, esse momento da passagem é um enigma. Com certeza já passamos várias vezes, mas esquecemos, então fica para nós
em relação à nossa passagem e à passagem dos nossos queridos, fica, de certa maneira, uma coisa que traz apreensão, e Kardec coloca isso. E é uma coisa natural, que a gente precisa até se permitir de ter esses sentimentos no momento do desencarne. E ele continua dizendo que todo aquele que desencarna, ele passa por três fases. Uma fase de desligamento, uma segunda fase de perturbação e a terceira fase, que é o despertar. O desligamento, que é esse momento da ruptura do laço, né, fluídico do perispírito em relação à matéria. Um segundo momento de perturbação, onde ele fala que acontece esse entorpecimento da alma, uma certa paralisação das sensações. E até que venha o despertar, que é a consciência plena do desencarne. E aí ele diz que essas fases, elas não têm um tempo específico de duração e ela não é igual para todos. Cada um tem o seu momento próprio e que nós não podemos, né, de antemão até prever. E aí, essa página que Emmanuel nos traz no livro Justiça Divina é muito linda, porque ele faz com uma poesia, né? É uma página poética, eu diria, de Emmanuel falando sobre esse momento. E ele diz assim: cerraste os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte com as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada. Olha que poesia. E inquiriste, perguntaste, né, sem palavras, para onde se dirigiam no grande silêncio. É o momento onde a gente se encontra ali deparado com o nosso ente querido que desfaleceu, né? E que a gente chora orvalhando-lhe com as nossas lágrimas, né? E pergunta, porque na verdade é um momento de passagem que a gente não sabe e que às vezes fica apreensiva, como disse Kardec no início. E Emmanuel continua: disseste a Deus, procurando debalde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes nas tuas, e colaste neles o ouvido atento no peito hirto, indagando do coração prostrado a razão. Por que parou de bater? Por que nesse momento? Por que se desencarne agora? Por que se foi? Por que agora? É o momento que todos passamos ou vamos passar. E ele continua: entretanto, o vaso impassível nada pode informar quanto à destinação do perfume. A gente não sabe, né? E a gente ora, a gente reza, mas a gente não sabe. Olha, ergue as antenas da prece, aquilo que a gente faz de imediato. É a nossa prece por aquele que está desencarnando ali, por aquele que está fazendo a sua passagem. No santuário da tua alma, e perceberás o verbo inarticulado dos que partiram. Saberá então que te comungam a dor, ou seja, a dor é nossa e a dor é também daquele que está passando. E essa dor é natural. Estendendo-te as mãos ansiosas, diz Emmanuel, arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram. Emmanuel coloca aqui, né? Quer dizer, quem se foi, dependendo da situação, quer dizer para você que está vivo, mas você não consegue ouvir, você está passando pela dor como ele também. Extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundir a saudade e o amor no cálice da esperança para que não desfaleças. É muito bonito essa visão poética de Emmanuel de um momento sagrado, de um momento de intimidade, onde
estamos ali passando por essa situação do desencarne e que esses sentimentos a gente tem que nos permitir. É o nosso luto, é a nossa dor. E isso não quer dizer que a gente não crê. Isso não quer dizer que a gente não crê na vida futura, que a gente não crê que um dia vamos nos encontrar, mas a dor daquele momento é visível e é preciso que a gente se permita. E Emmanuel continua, aí já acelerando um pouco a situação, né? Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te a paz e a conformação, para que possam, enfim, demandar a remanescente manhã que lhes acena os cimos. Talvez aqui, nessa parte de Emmanuel, a gente já pode pensar naquela terceira fase que Kardec diz do céu e inferno, onde há o despertar, onde há a consciência do desencarne, onde a pessoa já se sente livre, liberta e bem. E aí quer dizer para você, nesse momento, rogar que você fique em paz, porque eles também estão em paz. Encontraram a paz, encontraram aquele momento pleno da consciência do desencarne e estão bem. Não lhes craves nos ombros a cruz da aflição. Aí agora, Emmanuel já fala para nós, né? Não vamos ficar agora cravando, apesar de toda essa dor, de toda essa passagem, com o tempo do nosso luto, a gente não tem que também ficar cravando essa cruz da aflição, nem lhes turves a mente, no nevoeiro de pranto que te verte da angústia. Ou seja, a gente vai crescendo nesses sentimentos, vivendo essa dor, mas ao mesmo tempo superando e não deixando que esse momento também se perpetue. Pode durar e vai durar para cada um aquilo que cada um precisa, né? Porém, o que Emmanuel quer dizer aqui é que a gente não pode deixar que isso se perpetue. E aí ele continua dizendo: o que que a gente tem que fazer? Honra-lhes a memória. Lembrar, né? Abraçando os deveres que te legaram. Olha que bonito, a gente lembrar dos nossos pais, avós, tios, filhos, honrando a memória deles, pensando em tudo que eles nos fizeram de bem para nós, para outros, e ajuda-os para que avancem com a tua bênção. Então é momento da gente honrar, da gente abençoar, da gente lembrar e orar com todo o nosso vigor, na certeza de que eles vão passar por esse momento, por essas três fases. E seja em que momento estejam, a nossa prece é importante e esse honrar é importante. Lembrar e abençoar, de modo que eles também te preparem um lugar na pátria comum, em que todos nos reuniríamos um dia. A certeza de que nós também vamos passar por isso que aquele ente naquele momento está passando, e nós também uma hora vamos passar por isso. E Emmanuel continua dizendo: são agora companheiros que te pedem fidelidade, consolo, para que te confortem à maneira da árvore que solicita a rega da fonte, a fim de preservá-la contra a secura. Olha que bonito que Emmanuel coloca aqui nessa figura da árvore que precisa ser regada, senão ela morre. Então, essa árvore que é o quê? É esse vínculo que nós temos e que a fidelidade que temos na nossa oração, na memória, em preservar tudo aquilo que os nossos entes fizeram, inclusive, às vezes, seja no material ou no espiritual, que a gente continue toda essa obra tão importante. Isso é o regar e preservar isso. E aí ele disse: ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. Confiar neles, que interessante, né? A gente às vezes confia tão pouco no outro, confiamos também pouco em nós, mas às vezes a gente não confia, não acredita que o outro vai superar, mas
É importante a gente confiar, a gente crer. É tão bom, né, quando a gente fala, eu creio em você, vai firme que você vai conseguir. E é assim que a gente deve rezar por eles. É assim que a gente deve lembrar deles, confiando que eles vão passar, que eles vão superar, que eles vão encontrar também a luz e o caminho da paz e o caminho da harmonia. Isso é tão importante. É uma página linda. Emmanuel aqui foi pura poesia. E diz: e quando a agonia da suposta distância te constringe os refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento sob a luz da oração. Ou seja, vamos tentar ouvir aquilo que os nossos entes queridos também querem nos dizer. De dizer, estou vivo, continuo, encontrei o caminho, estou buscando, estou melhorando. Então, que a gente possa ouvir também, deixar essa comunicação ser uma comunicação suprema, de sentimentos puros, de memórias boas, de positividade e harmonia. Emmanuel termina nessa página tão linda, uma poesia tão linda. E agora vamos ainda aprofundar um pouquinho mais no livro Céu e Inferno, já que essa página é retratada para lá, nesse capítulo 1 da segunda parte. Tão linda essa segunda parte, como eu digo, por causa desses testemunhos todos, né? A gente vai ter espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, dando para nós o seu depoimento de como foi essa passagem, de quanto sofreram, de quanto conseguiram, de uma maneira linda, se libertar e encontrar essa vida futura linda. E aí é justamente o que Kardec nos coloca aqui ao ver, por um lado, a calma de certos mortos, que a gente vai ver nesses depoimentos aqui nessa segunda parte do Céu e Inferno, a calma, né, de alguns, a gente vai ver Sansão, que em 8 horas após o seu desencarne, ele já está ali no próprio enterro dele, dando comunicação, totalmente liberto. Essa sensação deliciosa de alívio. A gente vê esses espíritos, nessas almas, que estão ali nesse momento de passagem, e, por outro lado, a gente vai ver convulsões de agonia de outras almas, cheia de terror e de ansiedade. A gente vê esse contraste, Kardec diz, e a gente se pergunta, né? Nos perguntamos por quê? Por que isso? Por que esse contraste? E aí ele nos dá a resposta, diz que porque falta o conhecimento das leis que regem a relação entre espírito e matéria. Existe um laço fluídico entre espírito e matéria que se dá pela ligação do perispírito. O sofrimento da alma na separação do corpo está subordinado à força de aderência que une o corpo ao perispírito. Olha que isso é muito importante. Então, a força de aderência dessa união de perispírito com matéria é que vai comandar esse momento da passagem ser mais crucial ou menos crucial, ser mais doloroso ou menos doloroso. E aí, Kardec nos traz 4 situações de aderência do corpo ao perispírito. Muito interessante, né, Kardec? Na sua didática, ele diz o seguinte, que ou essa aderência é total, quando você tem uma total aderência entre corpo e perispírito, geralmente aquelas pessoas muito materialistas, que só acreditam na matéria no hoje, que não acreditam na vida espiritual, totalmente ligados. Então, na hora de desligar, isso se torna uma coisa abrupta, uma coisa que dói, uma coisa difícil. Ele diz, pode também estar totalmente desligado. Aí, né, gente? Vamos pensar em Jesus, vamos pensar nos espíritos missionários que tem essa passagem, o Sansão,
né, que tem essa passagem, né, por quê? Porque estão totalmente desligados da matéria. O mundo espiritual quase que já se faz no hoje. Espero que a gente não esteja nessas duas condições acima, estejamos nessas duas abaixo, que é onde Kardec diz que pode haver uma coesão baixa, ou seja, essa união entre perispírito e corpo seja de uma baixa coesão, e pode também ter muitos pontos de adesão, quando a gente ainda está muito apegada a certas coisas, por mais que a gente tenha essa visão espiritual, a gente está muito apegada a uma coisa e outra. Então, aí que Kardec coloca. É isso aí que vai depender. O período de sofrimento, de desligamento, é disso aí que vai depender. E lá no item 8, ele vai dizer que isso vai depender que qual é o caminho, enfim, para que haja esse desligamento melhor e mais ameno. É o estado moral. O estado moral é que vai comandar essa aderência se tornar menor. E o item 13, propriamente, que é o item que se refere, eu fiz toda essa introdução porque eu achei que é muito interessante, e é já que a gente tem essa oportunidade, né, de estar estudando o livro Justiça, o Céu e o Inferno, acho que a gente tinha que aproveitar esse capítulo ao máximo. Mas o item 13, que é o próprio de hoje, dessa página de Emmanuel, ele diz o seguinte, que o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Aquilo que a gente via na situação anterior aqui do que Kardec colocou. Essas forças de aderência. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Então, quanto mais eu me dedico à minha moral, ao meu autoconhecimento, eu vou conseguir esse desprendimento maior da matéria. Para o espírito desmaterializado de consciência pura, a morte é como um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. É isso que diz o nosso item 13. E aqui eu trago para vocês esse estudo, na verdade, eu preparei junto com a Raquel que ia fazer esse estudo hoje, só que ela está participando agora de um workshop e aí não pôde apresentar. Mas ela trouxe duas coisas que eu falei, eu vou usar, porque eu achei muitíssimo interessante. A primeira é esse livro que ela está lendo, é um livro até que a Regina deu para minha mãe. É interessante porque esse Morrie Schwartz, não sei se eu estou falando certo, ele é um sociólogo, professor de muitos anos, ele se aposenta e ele tem um diagnóstico, ELA, esclerose lateral amiotrófica. Ele vai perdendo, né, uma doença degenerativa, né, a gente já vê aqui nessa figura acima, ele já acamado, ele vai se degenerando até morrer. E aí, o que que ele decide? Sofrer com isso? Não tenho mais nada, agora estou doente, vou morrer? Não, ele diz que vai viver intensamente os seus últimos dias. E aí, esse livro é uma compilação maravilhosa dos seus alunos, das lições que ele dá. De cadeira de roda, depois já acamado, quando não consegue mais nem sentar, até o seu desencarne, sobre amar e viver. E ele diz, que é a frase principal, né, que faz todo esse chamativo do livro, aprendam a viver e saberão morrer. Aprendam a morrer e saberão viver. Trago isso porque é um exemplo, né, um exemplo de alguém que teve encarnado entre nós até um tempo atrás e que não se entregou e que viveu plenamente. Então, se é possível,
se foi possível para ele, será possível para nós. É um exemplo. Eu gosto muito desses exemplos, porque eu acho que é isso que nos motiva, né? A gente saber que não está sozinho. E vou terminar também com outra sugestão da minha filha. Então, vou terminar então com esse videozinho que é uma música japonesa. Raquel ama música japonesa, mas ela traduziu e fez esse clipezinho com a legenda. Fala sobre o adeus. E fala sobre a despedida de duas pessoas, então a gente pode retratar aqui a questão da despedida, né, que é o que a gente está vendo, e fala que o adeus, ele não é para sempre, e como é doído. Vamos ouvir e depois faremos a prece. 차가운 계절이 지근을 스쳐요. 가슴에 맺혀 잔인한 바람이 손끝을 맴돌죠. 못 지킨 못다한 약속 한마디 말에 이별을 떠안고 언제 지기약 없는 죄회 끝없는 시간 우리의 거리는 아프게 닿네. 그대여 부디 눈물을 멈춰요. 영원한 이별은 없으니 시간을 지나서 시대를 넘어서 그대를 지켜줄 테니 그대여 부디 눈물을 멈춰요. 영원한 이별은 없으니 시간을 지나서 시대를 넘어서 그대를 지켜줄 테니 그대를 지켜줄 테니 조금만 기다려줘요. Vamos então, nesse momento, dedicar nossa oração hoje a todos aqueles que já se foram. Pai de infinita bondade, misericórdia, queremos hoje lembrar especialmente de todos os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, que já viveram esse momento da passagem, que estão hoje contigo. Queremos elevar a memória de cada um, lembrar aquilo que tudo fizeram, aquilo que tudo tentaram, pelo menos, levar em frente a vida de cada um, que com certeza hoje, ó Pai, olhai aonde estejam, que possam se fortalecer, que possam ser conduzidos para a luz, para o bem, para o equilíbrio.
Lembramos também de todos aqueles mais necessitados, todos da nossa caravana, aquelas pessoas que estão doentes, que pediram as nossas orações, que prometemos de rezar. Ó Pai, acolhei-os todos em vossa bondade. Assim, te pedimos a permissão de encerrar o nosso encontro dessa noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Temos aí 5 minutos, se alguém quiser dizer alguma coisa. Gratidão, dona Valéria, pela sua palavra, pela sua exposição. E ela serviu e vai servir de base para que eu vou fazer no dia 23. Muito obrigado. Essa última canção aí foi muito linda, muito bacana. Muito obrigado, gratidão. Muito bom, né, seu aí? A gente vai complementando, né? Se apoiando no estudo anterior, isso é muito bom. Isso que faz a gente crescer, essa troca, né? Gratidão, minha irmã, pela exposição. Não é à toa que eu sou apaixonada pelo Manuel. Vocês chegam implicando comigo, mas olha só, a poesia para falar de um momento que as pessoas geralmente estão muito angustiadas e muito entristecidas e com pouco até clareza no seu raciocínio. Eu já usei essa página algumas vezes quando a gente está diante de algum irmão que fez a sua passagem e a família nos pede uma oração. Eu já usei muito essa página, porque realmente ele traz de uma forma poética um grande ensinamento e uma grande verdade. E a gente que trabalha com a espiritualidade, que estuda profundamente, tem isso muito claro, né? Essa questão da continuidade, o caminhar dos nossos queridos, o sentimento que não se perde, que é eterno, porque estamos ligados eternamente, né? É um momento que também me traz muita emoção, porque esta semana eu passei por uma emoção de um reencontro. E então é muito, muito gratificante a gente ver como a pessoa despertou, como a pessoa já se encontra equilibrada, buscando esclarecimento e entendendo que o amor não acaba, né? Que os sentimentos não se esgotam. E compreendendo a grande misericórdia do nosso Pai, porque se a gente amasse alguém para simplesmente ter esse alguém depositado na terra, não teria sentido nenhum esse amor, né? Mas quando a gente compreende que esse amor, esse sentimento é eterno e que o reencontro é possível, ele acontece sim, e a gente não precisa nem desencarnar para reencontrar. Basta estarmos antenados e buscar sempre estar em conexão através da prece, do nosso dia a dia, buscando a moralidade, mas desligados dessa matéria, que esses reencontros sempre irão acontecer. Então, uma página realmente muito bonita. E obrigada, Raquelzinha. Linda música para fechar, maravilhosa. Então, eu estou aqui assim, agradecida, muito agradecida, porque quanto consolo ao meu coração, quanto consolo. Não é? A gente tem até que pedir, agradecer e ter a certeza desse reencontro e ter a certeza de que Deus, na sua misericórdia, socorre a todos. A gente às vezes esquece, às vezes a gente acha que podia ter feito diferente, que podia ter feito mais, mas a gente faz na conta do que nós podemos, né? Não devemos nos cobrar mais, fazer mais sim, pouco mais, mas quando a gente pode. Isso hoje, que maravilha, que maravilha, quanto consolo. Lembrei muito de você, para te falar a verdade. Que bom. Preparando. O importante, né, Leila, é fazer o que a gente já pode fazer. Às vezes eu só posso fazer esse pouquinho, mas se eu fizer esse pouquinho bem feito, é ótimo. Aí eu fico tentando fazer o grande eu não posso, aí eu não faço nada.
mas a gente já pode dar nossa cota. Então, vamos dar essa cotinha aí. E também uma questão que eles colocam no Vai dar estudo zoom. é essa questão de trabalhar por esse que está partindo, né? Consolá-lo, Isso. né? Fortalecê-lo, para que ele faça essa passagem com mais tranquilidade. E nos desprender desse egoísmo. Fica aqui que eu não quero que você vá. Não é assim. Então, ficamos aí na certeza de que o adeus não é para sempre. Jamais. Beijos e até Beijo pra quarta-feira todos. por aqui e amanhã no Até. presencial para quem puder. Beijos mil. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite. Fiquemos com Deus. Boa noite para todos.